Com certeza você não entrou nessa masterclass aqui por um acaso, né? Algum gatilho emocional eu despertei em você para você estar aqui assistindo essa aula hoje e eu vou te confessar, foi a melhor decisão que você tomou. Como a minha expertise é falar de vendas, né? Nós trouxemos aqui o método MVP. O que é o MVP? Método de venda pessoal. Você está aqui para aumentar as suas vendas, você está aqui para aprender a multiplicar as suas vendas, ou até mesmo você está aqui para escalonar as vendas que já estão dando certos. E isso tudo é que essa masterclass vai trazer pinceladas de novos conhecimentos e novas sabedorias para você aplicar no seu dia a dia. Não é por menos que eu sou considerada uma treinadora ativacional. Eu falo muito sobre a diferença de conhecimento e sabedoria. Conhecimento, eu tenho certeza que você já está transbordando dele. Mas e a sabedoria? O que fazer com esse conhecimento? Como converter todos esses cursos, esses conhecimentos que eu estou adquirindo na internet e fazer com que eu ganhe dinheiro com isso, com que eu faça dinheiro com isso? Uma coisa eu posso afirmar para vocês. Não existe outra ferramenta para você vender, escalonar, multiplicar que não se chama pessoas. Em todas as minhas aulas eu digo aos meus alunos, e vou dizer isso a você também, quer vender mais? Quer potenciar? Quer ficar rico de verdade? Quer prosperar financeiramente? Entenda de gente. Ah, Glau, mas eu não gosto de pessoas. Então você vai ter que, no mínimo, aprender a lidar com as emoções das pessoas. Toda compra, e eu quero que você anota isso aí que é muito importante, toda compra ela é emocional. Ou a pessoa ela compra por desejo, ou ela compra por necessidade, ou ela compra por obrigação, por raiva, por ódio. Sabia que tem gente que compra por raiva? Acontece isso também. E aí, através dessas emoções, você conseguindo acessar essas emoções e entregar exatamente o que o teu cliente está pedindo, a probabilidade dele fechar negócio com você é gigantesca. Ou você acha que você está aqui nessa aula por qual motivo? Porque eu consegui acessar a sua emoção, por eu conseguir ativar um gatilho e te despertar um grande desejo, que é ativar a sua prosperidade financeira. E isso não é ruim. Muitas vezes a gente tem que usar dessas artimanhas para você conseguir atrair o seu cliente e para você poder entregar e edificar o que ele está precisando. Tem gente que não sabe o que precisa, tem gente que não sabe comprar, tem gente que não tem o poder da escolha. E aí nós, vendedores, fazemos o papel do advogado, que nós ficamos entre o desejo do cliente, a necessidade do cliente e o produto. Nós, vendedores, estamos aqui para ser o advogado onde defende o cliente e defende o produto que está sendo oferecido. Agora, calma. Uma coisa, vocês têm que ter muita ciência na hora de vender. Tudo que você for entregar ao seu cliente tem que ser algo que você realmente acredita que aquilo vai edificar a vida dele. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez para alguns de vocês que estão aqui ouvindo vai dizer, isso é papo de coach, isso é para vender curso, eu nem preciso vender porque você já comprou aqui essa aula. Mas que o dinheiro não tem nada a ver com o que você entrega é total razão. O dinheiro, ele é o resultado do que você está fazendo na vida de outra pessoa. Nós viemos aqui para servir. Não quer dizer que a gente precisa servir de graça, nós cobramos por isso. Mas o servir com toda a verdade, quando o teu produto, o teu serviço, ele de todo o coração vai edificar a vida e a família de alguém, é impossível você não prosperar financeiramente. É impossível o dinheiro não entrar na sua conta. E é isso que eu quero ensinar a vocês. O verdadeiro papel do vendedor. Antigamente, não muito tempo atrás, o vendedor ele fazia cursos de técnicas de venda para aprender a precificar, para aprender a dar desconto, para aprender a persuadir o cliente, independente se ele precisava daquilo ou não. Só que, gente, essa era acabou.
As pessoas, elas não compram simplesmente por comprar. Elas compram por uma emoção. Então, quando se fala muito que o vendedor tem que ter uma boa comunicação, não é a comunicação narrada, mas a comunicação sentida. Se você conseguir se comunicar com as emoções do teu cliente, a venda ela vai ser feita. O problema é que as pessoas elas estão aprendendo o oratório, elas estão aprendendo a se comunicar simplesmente por narrar palavras difíceis, palavras bonitas, e estão esquecendo o principal quesito da venda, que se chama gente, pessoas. E aí eu quero trazer para vocês aqui que dentro desse pensamento, dentro dessa minha metodologia de curso, né, de aula, que vem de base coreana, os coreanos fazem muito bem isso, que é o relacionamento interpessoal. Ninguém quer mais comprar apenas porque está barato ou porque está na promoção. As pessoas realmente elas querem se identificar com algo. E olha que interessante isso. Numa era onde tudo que é tecnológico, onde esqueci a palavra, onde a inteligência artificial, achei, onde a inteligência artificial está tomando conta, está saindo na frente quem está vendendo humanizado. Quanto mais humanizada a sua venda, mais você vai atingir um público que você quer atingir. Sabe, se entrou muito na era do respostas automáticas, coloca na linha, né? Deixa a secretária eletrônica falando e as pessoas estão sem paciência para essa tanta tecnologia que está acontecendo. Então vamos lá, primeira coisa que você vai anotar no seu caderno. A venda ela é humanizada. Se você aprender a lidar de gente com gente, esquecer toda essa tecnologia artificial, essa inteligência artificial, vai te ajudar demais. Gente, a inteligência artificial, ela veio para nos ajudar, não para nos substituir, como muita gente está falando aí. Quem está deixando a inteligência artificial falar com o cliente, quem está deixando a inteligência artificial tomar a frente de uma venda, está perdendo grandes vendas, porque as pessoas elas já entenderam que elas estão falando com máquina e elas não querem falar com máquina, tá? Então você vai entender, vai anotar ali. A nossa maior ferramenta se chama pessoas. Glau, mas tudo bem, como que eu vou aprender a saber a dor do meu cliente, saber o que ele quer, o que ele está buscando? Uma coisa muito fácil de se fazer, que crianças fazem muito bem, que se chama questionar, perguntar. O vendedor em alta performance, ele pergunta. Ele começa a entrar no mundo do seu cliente e entender realmente o que ele está buscando. E aí a gente faz aquela linkagem. O cliente quer isso aqui, meu produto é isso aqui. Qual é a ponte de um para o outro para eu vender o meu produto? Essa é a verdadeira função do vendedor. A função do vendedor não é empurrar produto, não é vender qualquer coisa. É o caminho que ele tem que percorrer para resolver aquela emoção que o cliente está sentindo. Anotem de novo, toda compra ela é emocional. A comunicação que você precisa ter, a comunicação que você precisa ter com o seu cliente é aquela que acessa a emoção do cliente, não é aquela comunicação narrada, ok? Então eu vou trazer algo prático para vocês aqui. Vamos supor que eu sou dona de uma loja, tá? E a minha loja, um comerciante de shopping, e a minha loja não está batendo meta, não está vendendo, não está entrando gente na loja. E eu quero alguma técnica para fazer com que eu consiga mudar esse cenário da minha loja. O que eu, Glaura, treinadora ativacional, faria nessa minha loja?
primeiro lugar, eu trabalharia os 5 sentidos. Para quem não sabe, os 5 sentidos, aqui é a aula que eu estava dando antes, deixa eu apagar aqui. Para quem não sabe, os 5 sentidos, eles são aqui. Ops. Os 5 sentidos são o olfato, o paladar, a visão, a audição, faltou um, olfato, paladar, visão, audição e toque. Glau, mas como que eu vou alavancar as vendas da minha loja usando os 5 sentidos? É aí que entra um método coreano que eu tô trazendo aqui para o Brasil, ok? Como que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, vamos trabalhar a primeira escala, que é a visão. Eu vou montar uma vitrine harmônica, tendenciosa, sabe, vou fazer estudo de mercado, qual é a cor que está usando com o quê, o que as pessoas estão procurando, eu vou fazer o estudo de mercado e eu vou montar a minha vitrine conforme o macro está buscando, a maioria das pessoas. Primeiro sentido, está ali feito. Segundo sentido, olfato. O olfato é aquilo que você cheira, aquilo que você consegue sentir os cheiros. A minha loja, ela vai ter um cheiro de algo harmônico, nem muito doce, nem muito amadeirado, nem muito forte, nem muito fraco. A decisão de um cheiro para uma loja, ela não pode ser baseada no seu gosto, do seu achismo, e sim também de uma pesquisa de mercado, o que um macro se sente à vontade. E, gente, isso está tudo na internet. Se você colocar lá no Google, né? Qual o cheiro que as pessoas mais gostam em lojas? O que a Vitor Hugo está usando como cheiro? Pegue como case essas grandes marcas e vejam o que elas estão fazendo, porque elas já fizeram esse estudo para você. É só você remodelar na sua loja, tá? Então foi lá, coloquei um cheiro agradável. Minha vitrine tá boa, a visão. O cheiro tá bom, o olfato. Qual é outra coisa que as pessoas adoram, principalmente brasileiros? Tocar. Deixe com que o seu produto seja acessível ao seu cliente. Deixa ele pegar aquilo na mão, deixa ele experimentar aquela roupa à vontade. Já se foi feito pesquisa que a pessoa, quando um grande gatilho emocional é o gatilho da posse. Quem usa o gatilho da posse? A Netflix. As streaming, o que elas fazem? Elas deixam você durante 30 dias usufruir daquilo sem pagar R$1, porque elas entendem que quando você começa a adquirir aquilo, você tem aquilo como seu, aquilo é seu, e de repente, depois de 30 dias, é bloqueado o acesso. Peraí, como é que eu vou deixar de ter algo que já era meu? Isso é um sentido que eles aplicam, uma emoção que eles jogam dentro do cliente. E o cliente, vendo que o valor é barato, ele compra aquilo para continuar tendo que inconsciente já era dele. Quer outro exemplo do toque? Concessionária, carros. O tal do test drive. O test drive não é para você ver se no buraco o carro pula ou para você ver que o volante é macio, porque isso é um mínimo. A qualidade de um carro é um mínimo, não se vende mais qualidade. Sabe o que eles estão vendendo ali quando você está fazendo o test drive? Posse. Ou seja, você senta no carro, você dirige e você já está se imaginando indo para a praia, a família sentada atrás, você já tem aquilo como seu. Como que devolve o carro? Depois de você ser ativado naquele sentimento. Então você dentro da sua loja, fazer o toque, deixar a pessoa vestir a roupa, né? E ela sentir, se olhar como aquilo fosse dela, também aguçam dos 5 sentidos. Depois do toque, ou junto com esse toque, qual o outro sentido que nós temos que tocar, que nós temos que
desbloquear para a pessoa continuar dentro da nossa loja? O paladar. Ofereça uma água, ofereça um champanhe, ofereça uma cidra, ofereça um suco, um café, uma bolacha. Deixa a pessoa dentro da sua loja, além dela estar se sentindo agradável com o toque, se sentindo posse, sentindo um cheiro agradável, ela vai sentir o paladar. Depois do paladar, nós temos a audição. E aí, antes de entrar na audição, que é a técnica de venda que eu quero chegar, eu quero explicar o porquê que a técnica dos 5 sentidos, ela faz todo sentido para você alavancar as suas vendas. Cientificamente, foi comprovado que quando você quando você acessa cada sentido do ser humano, cada sentido aguçado, ele perde um pouquinho do racional. Ele começa a entrar, a pendurar mais para o emocional e menos para o racional. Lembra no começo da aula o que eu falei? Toda venda ela é emocional. Peraí, se toda venda é emocional, se eu atingir a emoção do meu cliente, eu vou conseguir tirar ele da razão e vou trazer ele para a emoção. Se a venda é emocional, bingo, eu consegui o que eu queria. Atingir o emocional, estou dando o caminho aqui dos 5 sentidos: olfato, paladar, visão, audição e toque. Então a gente foi quebrando um por um, pela visão, pelo toque, pelo paladar. Quando você consegue atingir pelo menos 4 sentidos, que é o que a gente começou aqui, pelo olfato, paladar, visão e toque, tá? A pessoa ela já está 70% no emocional e 30% no racional. Aí vai entrar a cartada, que é a audição. Quando o cliente ele te pergunta: quanto que custa isso? Quanto que custa esse conjunto aqui que eu já tomei posse? Que eu já estou me sentindo confortável? Quanto que eu tenho que pagar por ele? Você vai lá e vai dar o seu valor. Lembra de uma coisa: o cliente ele está 70% no emocional, mas 30% dele está no racional. E aí ele vai perguntar: quanto custa isso que eu já tenho como posse? Você vai lá e vai dar o seu valor. Os 30% do racional dele vai entrar em ação, não vai ter como. E ele vai dizer: nossa, o racional está me dizendo que isso está caro. É normal de todo ser humano dizer que algo está caro. Ele fala porque ele não entendeu o que aquilo vai fazer para a vida dele. Então, assim, é muito normal, a maioria dos seres humanos, a gente nem termina de falar e já está com a resposta formulada. É natural, é da nossa natureza isso, tá? Então, você como vendedor de alta performance, você vai falar o preço já sabendo que o cliente vai dizer que aquilo não é para ele, que está acima do orçamento dele, que está caro. E aí que entra a técnica de venda da audição. Você vai falar para o seu cliente o seguinte: olha, esse conjunto aqui, ele custa R$700. Porém, a loja, ela faz a negociação de você pagar em até 10 vezes. E aí a pergunta que eu quero te fazer é: você que trabalha tanto, você que está ali se dedicando para a família, se dedicando para os filhos, não tem R$70 por mês para investir em você? Qual foi a emoção aqui que eu estou tratando na audição? O do merecimento. E aí realmente a pessoa com os 4 sentidos dela ativado, ela vai dizer: poxa, R$70? Eu mereço investir em mim R$70. E a compra, ela é feita. Glau, mas isso não é induzir o cliente a algo que ele não quer? Não, porque eu realmente, de todo o coração, acredito
que aquela roupa vai deixar aquela pessoa melhor, vai deixá-la bem vestida, vai deixar a autoestima dela melhor, vai deixá-la mais feliz. Eu realmente acredito que o meu produto tem esse poder. Por isso que lá no começo da aula eu falei para vocês, o vendedor, ele tem que ter fé, ele tem que acreditar, ele tem que saber que o produto ou o serviço dele vai edificar de alguma forma aquela pessoa. Se você está crente disso, não tem, use os gatilhos, use a persuasão, use os 5 sentidos para você aguçar a pessoa para ela comprar aquilo, porque você está fazendo aquilo por um bem maior. Tem muita gente que usa a persuasão, os gatilhos mentais para o mal, mas aí eu tenho certeza que você que está aí desse lado vai usar isso como cristão, como um servir, como alguém que quer contribuir para edificar a vida de outra pessoa, né? E esse é o sentido da coisa. E eu estou ensinando isso porque muitos dos clientes, eles não conseguem entender as próprias emoções. É difícil entender as minhas emoções e entender as emoções dos outros. E você que está aqui nessa aula, fazendo esse treinamento, agora vai saber que através dos 5 sentidos, você pode sim estar vendendo dentro da sua loja, tá? Potencializando as vendas, está chamando mais pessoas. Por quê? As pessoas, elas querem estar em ambientes agradáveis, com pessoas agradáveis, com pessoas bonitas. Tudo o que está em você comunica. Tudo que está em você. A sua vitrine comunica, a sua vestimenta comunica, a sua barriga comunica. Ah, Glau, mas então eu preciso emagrecer? Sim. Quando nós estamos acima do peso, e eu sei que é polêmico isso, mas é a minha verdade. Quando nós estamos acima do peso, isso mostra que nós não temos um cuidado com nós mesmos. Como que eu vou ter um cuidado com o outro? Então, assim, não estou generalizando e dizendo agora que todo mundo precisa ser magro, mas todo mundo precisa sim ser saudável. Você precisa demonstrar autoridade, conhecimento no assunto, mostrar que você se importa com você, porque a partir do momento que você se importa com a sua vitrine, se importa com o atendimento ao cliente, se importa com você, como que você não vai se importar com o que você está fazendo com o seu cliente? E o cliente, ele nota isso. Ele nota a excelência do seu atendimento, que começa desde os mínimos detalhes. Olha que interessante isso que eu vou trazer para vocês aqui. Imaginem aqui um triângulo dividido em 3 partes. Como que eu faço para entender de pessoas? Como que eu faço, Glau, para saber a dor do meu cliente, saber se ele quer um desejo, saber se ele precisa, se é uma necessidade? Como que eu faço tudo isso, tá? Porque daí na venda tem a prospecção, tem o relacionamento e tem o fechamento. Mas calma lá, deixa eu trazer aqui para vocês. Primeira coisa que a gente tem que fazer com o cliente se chama atração. Eu tenho que atrair o cliente para me escutar, para me entender e para ver o que o meu produto e o meu serviço tem de disponível para ele. Então, através de uma atração, através de um gatilho, que eu posso até chamar assim, de você dizer, olha, você tem problema disso? Eu tenho a solução disso. Olha, você tem a vontade de fazer isso? Eu tenho a solução disso. Quando você lança uma atração, quando você lança esse gatilho, a pessoa automaticamente, quem se interessar, já vai vir para a sua rede. Então, a primeira parte é a atração. Essa parte do relacionamento, de questionar a pessoa, de saber as dores, de saber o que realmente ela está procurando, vem nessa parte do triângulo aqui, que se chama o relacionamento, certo? Aqui no relacionamento, tem uma ferramenta muito interessante, que eu quero que vocês anotem aí, que é chamado de relacionamento interpessoal. O relacionamento
interpessoal que você tem que ter com o seu cliente não é aquele relacionamento frio, quanto custa, custa tanto do desconto e ponto, e não é aquele relacionamento íntimo, onde você passa do ponto para ter uma afinidade com o seu cliente. O interpessoal é o vendedor que ele mantém a linha, ele mantém o profissionalismo, mas ele pergunta para a pessoa como que vai os filhos dele. Ele pergunta para a pessoa se fim de semana ele foi para a praia. Ele traz um assunto no raso sobre um mínimo de intimidade. Para fazer o quê? Para linkar a sua pessoa com aquela pessoa. Lá no começo, eu falei dessa aula, eu falei e volto a falar. Tudo é sobre pessoa. As vendas é sobre pessoa. Então, quando você faz esse reporte com o cliente, quando o cliente ele identifica alguma coisa com você, você está criando um relacionamento, você está criando o interpessoal, onde você fala do seu serviço, você fala do seu produto, porém você pergunta como foi o fim de semana. Uma coisa que eu faço quando eu vou atender clientes, principalmente quando eu não estudei o cliente antes, então eu não sei se ele é alto, se ele é baixo, se ele é cristão, se ele é muçulmano, eu não sei quem é o cliente. E aí eu tenho que ter assunto com ele, né? O que normalmente eu faço? Se eu estiver indo no ambiente dele, ele está no escritório sentado, assim que eu entro no escritório, eu dou um 360 no ambiente dele. Eu vejo se ele tem alguma medalha, eu vejo se ele tem algum troféu, eu vejo se ele tem foto, se ele tem filho, se ele não tem filho. Um gatilho muito rápido, eu dou aquele 360 buscando alguma conexão com a minha vida. Aí vamos supor que esse meu cliente fictício da nossa história aqui tem medalha, tem um troféu, tem uma medalha na estante dele. A primeira coisa que eu falo para o cliente é: você foi atleta? Isso tem um nome chamado para esse tipo de comportamento que se chama, deixa eu botar aqui, que se chama, aqui ó, que vem do método coreano, tá gente? Que se chama plot twist. Os filmes coreanos usam muito plot twist. O plot twist nada mais é do que você vender algo sem vender o produto. Nada mais é você começar uma venda com um assunto que não tem nada a ver com o foco central. Nesse caso dessa história que eu estou contando, seria o quê? Eu entrei, eu estou querendo vender algum objeto para o cliente, porém, eu pergunto se ele foi atleta, porque no meu olhar 360 eu vi que tinha um troféu ali. Aí ele vai me responder: ah, é do meu filho, é meu, eu jogava futebol, eu jogava vôlei, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Qual que é a minha segunda reação? Eu dizer para ele que por muito tempo eu também fui atleta. Nesse momento, aqui está o cliente, aqui está o vendedor. Vamos desenhar aqui, ó, cliente, vendedor. Eu cheguei na sala dele, eu estava assim. A partir do momento que eu linkei a história de ser atleta com o meu cliente, eu fiquei mais próximo dele. Abriu a guarda. Peraí, o vendedor tem algo que eu gosto muito, viveu algo que eu gosto muito, que eu também vivi. Então a gente tem alguma coisa em conexão, a gente tem alguma coisa em haver. E aí entra a empatia, a simpatia, né? Que eu começo a gostar de você porque a gente gosta das mesmas coisas. Quem aqui faz amizade com pessoas, a primeiro modo, que é contra a tua opinião? Ninguém. Você tem uma opinião a pessoa que você não conhece tem a mesma opinião que você, vocês já se tornam amigos. E com o cliente e vendedor é a mesma coisa. Quando você capta alguma coisa que você tem de espelhamento com esse cliente, que é chamado lá em cima do plot twist, que é começar um relacionamento interpessoal com o seu cliente sem falar do seu produto.
Os filmes coreanos fazem muito isso, né? O filme coreano, se você entrar na Netflix, está cheio desses filmes. A edição deles não tem nada a ver com hollywoodiano, né? O hollywoodiano tem todos os efeitos, tem toda aquela expectativa, né? Mas o coreano não tem. Só que a narrativa da história do coreano é em cima do plot twist. Ou seja, tu começa a ver o filme e quando tu vê, tu tá até o final, porque a história te amarrou de um jeito que tu quer entender o que acontece no final, né? O Hollywood usou a jornada do herói. Muita gente até tem livros, tem até guias sobre a jornada do herói, que é o quê? É o cara que é policial, tem a filha que é sequestrada e o filme inteiro ele passa se lascando e no final ele captura a filha e fica todo mundo feliz. Essa é a jornada do herói. Já o plot twist é o quê? É você fazer um filme inteiro, eles fazem o filme inteiro com assuntos aleatórios para no final ter um final surpresa. Isso a gente traz para a venda. A venda coreana é isso, é esse relacionamento interpessoal. Então nessa historinha entrei lá, falei que eu era atleta, ele também é atleta, a gente começou a trocar conexão, começamos a trocar informações e eu fui ganhando cada vez mais espaço, cada vez mais afinidade com o meu cliente. No final de toda essa afinidade, eu já acessei a emoção dele, eu já fiz ele lembrar de uma época que foi boa para ele, eu já despertei toda aquela alegria, aquele sentimento bom dentro dele, eu posso vender o que for, a probabilidade desse cliente comprar é muito grande. Porque nós compramos de quem a gente gosta, nós compramos de quem a gente tem afinidade. Não tem nada a ver com preço, com promoção, com isso ou com aquilo. Se você não começar a entender o tamanho do valor que o teu produto, o teu serviço tem perante aquela pessoa, você vai passar uma vida inteira vendendo preço. E cá entre nós, né, gente? Um vendedor de alta performance, que é a proposta que eu estou trazendo aqui para vocês, ele não vende preço, ele vende valor. Ele não vende produto e serviço, ele vende solução, ele vende desejo, ele vende outras coisas. Por exemplo, um jovem que vai num supermercado comprar carne, ele não foi simplesmente comprar carne, ele foi comprar o churrasco com os amigos no final de semana. A dona de casa ou o dono de casa que vai comprar um aspirador de pó, ele não está atrás da melhor qualidade de aspirador de pó, ele está atrás da casa limpa. A verdade absoluta sobre compra e venda é o benefício que aquilo vai me trazer, não é qualidade. Pessoal, pelo amor de Deus, você que está aqui ouvindo a minha aula, anotando tudo, não esqueça, vender qualidade é dar um tiro no pé. O mínimo que o seu produto ou o seu serviço tem que ter é qualidade. Não serve mais como argumento de venda. Ah, porque o meu produto tem qualidade. Poxa, mas é o mínimo que o consumidor está esperando. Agora, você apresentar ao seu cliente os benefícios daquilo que você está vendendo, você comunica através das emoções, linka sua história com ele e acaba ganhando o cliente para você. E aí tem mais. Quando você consegue fazer toda essa estrutura, quando você consegue realmente trazer o cliente através dessa narrativa, a probabilidade dele trocar você por um outro vendedor vai ser muito difícil. Nem com erro, nem se o teu negócio for falho com ele, mas você gerar valor, você for verdadeiro, você está ali como advogado dele. Lembra lá no começo da aula? O vendedor de alta performance, ele está entre o cliente e entre o produto e serviço. Ele é o advogado ali que vai trazer o melhor para cá e buscar o melhor daqui. Se você verdadeiramente entender isso, é muito difícil o cliente
largar você, querer comprar de outro, tá? Então, a proposta do MVP é realmente você ativar a sua identidade de vendedor. De dentro para fora. É de toda certeza você querer entregar algo valoroso, né, para a pessoa que está comprando. E assim, servir de uma forma que realmente vai resolver aquilo. Vocês querem ver? A gente está falando aqui de emoções, eu estou falando muito da emoção do cliente. Mas tem a emoção do vendedor também, que é uma linha bem tênue ali que tem que cuidar demais. Quando a gente vende com certeza, com autoridade, com paixão, a venda ela sai muito mais assertiva do que quando a gente vende só por vender. Vocês querem aprender com um vendedor nato? É o adolescente. Imagina a situação, se você tem filho em casa, se você é adolescente ou né, se você conhece pessoas que conhece adolescentes, visualiza essa pessoa e vê se o que eu estou falando aqui não é verdade. Vamos supor que esse jovem de 18 anos fica sabendo que vai ter um show na cidade dele, X, no dia tal. Ele liga para o amigo dele, de 23 anos e fala para o amigo dele, convida o amigo dele para ir no show. Porém, o amigo dele de 23 anos diz que, não é o tipo de música que eu gosto, nesse dia eu não vou poder ir, porque nesse dia não sei o quê. Ele diz para o menino de 18 anos que ele não vai. O que acontece com esse ser humano de 18 anos? Ele, muito rapidamente, incorpora um vendedor nato e ele explica para esse amigo dele de 23 anos todos os benefícios do show, quem vai estar lá, quem não vai estar lá, qual é a roupa que vai, o que vai acontecer, depois o que eles vão fazer, antes o que acontece. Ele dá detalhes e ele faz o amigo dele de 23 anos imaginar todo um cenário na cabeça dele de todos os benefícios que ele vai ter ou que ele vai deixar de ter se ele não for no show. O que acontece com esse amigo de 23 anos? Ele acaba cedendo e indo no show. Esse é o vendedor verdadeiro. É esse aqui, é o menino de 18 anos que incorpora e traz todo um cenário, toda uma verdade sobre o que aquele produto, aquele serviço ou aquele desejo que ele estava querendo, nesse caso aqui, ia trazer de benefício. A palavra mágica para o seu cliente se chama benefício. Seu produto não entrega qualidade, seu produto entrega benefício. E aí, além disso, além de você entregar benefício, você tem que entregar a sua autoridade como profissional da área, né? A gente fala muito da prospecção, da venda e da pós-venda, mas a pós-venda não é simplesmente você ligar e perguntar se está tudo bem. A pós-venda é você fazer realmente a visita, é você se importar com aquilo, é você pedir para olhar, é você fazer conta junto com o seu cliente para ver se o que ele comprou está trazendo lucro para ele, se o que ele comprou está sendo satisfatório para ele. E olha que coisa interessante. Todos os clientes que eu fiz a pós-venda, visita presencial, que eu fui lá e analisei, eu saí de lá vendendo mais alguma coisa. Porque o vendedor de alta performance, ele tem uma esteira de produtos para vender, porque ele não vende para uma coisa para 1000 pessoas, ele vende 1000 coisas para a mesma pessoa. Eu quero te fazer um convite, você que ficou nessa aula, você que adquiriu essa aula, anotou tudo, isso aqui já vai fazer diferença na sua vida. Se você aplicar tudo que eu falei aqui, entender com conhecimento e sabedoria e botar a partir de amanhã já na sua rotina, já vai fazer diferença no teu negócio. Agora, se você
quer ir um pouco mais além, se você quer ter mais conhecimento, se você não quer subir somente um nível, mas quer subir 2, 3, 4, eu te convido para assistir às 21 aulas de passo a passo do método coreano. Como que eu faço para pegar toda essa informação que eu tive aqui, tudo isso que eu tenho que acessar e transformar em prática dia após dia. As minhas 21 aulas, elas já estão disponíveis e elas têm um conteúdo muito completo, mas essas 21 aulas é para você que quer subir mais de um nível. Ela traz assuntos muito mais complexos que vão estourar o seu cérebro.